Do ano, olha aí, estamos aí em 7 de dezembro, aí no finalzinho do ano, praticamente aí nosso ano está terminando, mas isso não quer dizer que a gente não vai se encontrar por aí, né? Claro, logicamente que essa pandemia vai passar e a gente vai voltar à normalidade, né? Aguardamos isso todo dia. Mas olha só, eu passei para casa as páginas 93 e 96 do nosso livro didático, tá bom? Vocês podem perceber que essas páginas, essa página aqui, por exemplo, basta você ler o texto anterior. Essa aqui também, basta você ler o texto anterior. Não tem nada de tão dificuldade aí não, tá bom? E durante esse ano nós trabalhamos muito a questão da história do Brasil, no qual nossos primeiros habitantes, primeiros donos da terra, como os índios, né? Porque aqui é a imagenzinha de um índio que sempre acompanhou a gente aqui no começo do ano, que é o nosso amiguinho quarto ano. E esses nossos índios, eles tinham digamos assim, uma natureza não comercial, como o português. Ele não queria vender nada para ninguém, ele não queria ser guia turístico, ele não queria nada disso não, né? Ele só queria viver em paz na terra dele, só queria viver sossegado com a família dele, com os seus amigos, na sua aldeia. Bom, nós citamos tribos, citamos aldeias, falamos da religião do índio, falamos como ele vivia, de que maneira ele vive, né, até hoje. E nós também falamos dos primeiros contatos, né? Os contatos de índios com os portugueses, com os homens que vieram nos navios, vieram para tentar fazer assim, digamos assim, algo diferente no Brasil, porque eles eram diferentes tanto na fisionomia como também na forma de viver. O índio, como eu falei para vocês, não tinha nada a ver com comércio, essas coisas, mas já o português que veio nas caravelas, nos navios, só queria saber de dinheiro, de lucrar, né? Saber só de riqueza, enfim. Na cabecinha do português, as florestas só serviriam para um propósito. As florestas do Brasil só iam servir para quê? Para que eles pudessem tirar coisas que gerassem riqueza, né? Como madeira, frutos para levar para outros lugares, enfim. E até hoje continua dessa maneira a cabeça de quem só pensa em dinheiro e acaba fazendo maldades como capturar animais silvestres para vender para outros irresponsáveis que compram, né? Enfim, o homem que só pensa nesse tipo de riqueza, dificilmente ele vai entender e compreender como é uma vida livre, uma vida que não necessita de maltratar animais e outros seres que existam, né? Na nossa página 93 vai falar sobre exatamente essa riqueza que o homem branco trouxe para o Brasil, vai falar da estrutura que o Brasil preservou em suas fazendas de café, e vai falar da tentativa do Brasil ter uma indústria, né? Indústria, na verdade, são fábricas, porque quanto mais esse pessoal tem riqueza, mais eles querem criar riqueza. Então, a indústria para eles é, digamos, tudo aquilo que vai gerar mais riqueza. Quanto mais riqueza ele quer, ele joga riqueza na indústria, a indústria gera riqueza e por aí vai, né? No Brasil teve muitas indústrias, ou tem muitas indústrias, hoje tem indústrias, mas antigamente, no tempo que os índios eram donos das terras, não tinham tantas indústrias assim, né? Até porque os brasileiros que se misturaram com portugueses e começaram a gostar da ideia de ficar rico, eles tinham que comprar tudo de outros países, né? Tinham que comprar tudo de fora. E contanto que no Brasil ficou pouco para se produzir. E a primeira questão dessa página 93, ela pergunta quais eram as indústrias que existiam no Brasil. Somente aquelas que os portugueses deixavam, viu? Porque os brasileiros não poderiam, eram proibidos de ter uma indústria, porque os portugueses é que mandavam aqui. E olha, eles começaram a mandar por muito tempo e continuaram mandando também por muito tempo.
Então as indústrias aqui eram indústrias pequenininhas, como por exemplo, indústria de sabão, indústria de tecidos baratos. Tem no textinho tudo isso aí, tá bom? Tecidos baratos, indústria de bebidas baratas, tudo isso aí. Mas o que eles compravam de fora eram muito mais caros do que essas coisas baratas que o pessoal do Brasil possuía. Então eu vou colocar um etc aqui, porque no texto tem mais indústrias que tinha no Brasil, tá bom? Etc. Na questão segunda, na questão número 2, tem uma continha para você tirar, uma continha de subtração, né? Realize a subtração e descubra o ano em que havia no Brasil poucas indústrias. Você vai só tirar a continha, eu tenho certeza que você sabe fazer isso, e descobrir qual é o ano que no Brasil tinha poucas indústrias, né? Aí tem 5995, aí embaixo tem 4125, você vai tirar a continha e vai descobrir aqui uma data. Legal, só isso que você vai fazer aí na segunda questão, tá bom? Na terceira questão, está dizendo que escreva o nome das construções importantes na cidade de São Paulo que o café favoreceu. Também tem tudo lá no textinho da página anterior, da página 92. Vou colocar somente algumas coisas, como, por exemplo, a estação de luz. Estação de luz. Outra coisa, o Teatro Municipal. Teatro Municipal. Outra coisa que aconteceu em São Paulo, o Museu Ipiranga. Museu Ipiranga. Certo? Etc. Porque tem outras coisas que também tem no texto. Então tem mais coisas aqui para você colocar, tá bom? Não é só esses três aí não. O texto tem mais coisas. A quarta questão pergunta o seguinte: onde se localizava a maior parte das indústrias? Tá bom? Aí você vai colocar os estados que elas se localizavam. Será se era no Piauí? Será se era no Maranhão? Será se era em Pernambuco? Não, você vai colocar Rio de Janeiro, né? Aí o restante você coloca. Tem mais locais em que haviam indústrias no Brasil. Tá bom? Aí a quinta questão, que transformações ocorreram em São Paulo devido ao desenvolvimento do café. Cafezinho. Mas não é só um café, é o café. Digamos, foi a economia brasileira que tornou São Paulo a província mais rica do Brasil. No café trabalharam escravos e também trabalharam imigrantes. Bom, os escravos tiveram que ser abolidos, ou seja, não teve um momento que não houve mais escravos no Brasil, então aumentou mais ainda o número de imigrantes. De onde é que eles vinham, né? Eles vinham da Itália, eles vinham da Alemanha, eles vinham do Japão, Portugal, Polônia, Espanha, mas não é isso que está perguntando não, professor, não, eu estou só dando uma revisada rapidazinha para a gente não passar por cima dessas coisas, tá bom? Então, são imigrantes e escravos que trabalharam no escravo. A pergunta é, o que foi que aconteceu em São Paulo depois que toda essa economia do café cresceu? Olha, São Paulo ficou com grandes construções, né? Grandes construções, vírgula. O que foi que mais aconteceu em São Paulo? Ruas iluminadas, porque pra gente é fácil hoje, mas antigamente não tinham ruas iluminadas no Brasil. São Paulo foi a primeira província que teve ruas iluminadas, graças digamos,
ao cultivo do café. Com o café entrou muito dinheiro em São Paulo. E os fazendeiros pagavam muitos impostos, então o governo fez muitas coisas com esse dinheiro de impostos, né? Muito bem. Inclusive essas ruas iluminadas eram iluminadas com eletricidade, tá? Com eletricidade. Muito bem. Máquinas foram compradas. Você vai colocando aí. Máquinas foram compradas. Os meios de transporte foram melhorados, tá bom? Tudo isso aí você vai colocando. Ótimo, beleza. Vamos agora para a próxima página. Vamos para a página 96. Na página 96 tem a primeira alternativa lá, a primeira questão, aí diz assim: quais eram as principais atividades da população no século XIX? E ligue corretamente. Olha só que interessante, tem os quadrinhos aí para você ligar. O primeiro diz área urbana, mas está muito fácil. Urbano é tudo aquilo que corresponde à cidade. E rural é tudo aquilo que corresponde ao campo. Tá bom? Roça, fazenda, digamos assim, agricultura, tudo isso aí. Você vai só ligar o que corresponde à área urbana e o que corresponde à área rural. Tá facinho isso aí. A questão de número 2 diz assim: observe o gráfico. Você vai observar o gráfico da página 96. Deixa eu mostrar o gráfico para vocês. Observe o gráfico. Aí responda: quais os países mais populosos do mundo de acordo com o gráfico? Nossa, esse gráfico mostra os países. Embaixo tem China, depois tem Índia, depois Estados Unidos, Indonésia e Brasil. E cada faixa verde, faixa vermelha, faixa roxa, faixa azul e faixa vermelhinha, né? Que da Índia é laranja a faixa dela. Você vai só colocar o nome dos países nas linhas abaixo, tá bom? Para perceber que o Brasil ele é muito, muito habitado, né? Tem muita gente no Brasil. Em que colocação está o Brasil? Você vai colocar. Será que está em segundo? Será que é o terceiro mais populoso do mundo? Você vai só colocar isso aí. Mas você vai ler o gráfico e vai colocar, tá bom? A terceira questão você vai só procurar no caça-palavras palavrinhas para você completar logo abaixo. Por exemplo, você vai procurar a palavra esgoto, esgoto, vai procurar a palavra iluminação, né? Iluminação, vai procurar a palavra água. Vou procurar essas palavrinhas aí para você completar as linhas abaixo, os quadrinhos abaixo, tá bom? E a quarta diz: faça um X na resposta certa. Qual o importante fato ocorrido durante o reinado de Dom Pedro II? Também tá bem facinho, gente, tá bom? Nós que somos espertinhos do quarto ano, essas questõezinhas a gente já sabe responder de cor. Você só vai dizer que o Dom Pedro II, por exemplo, ele foi o segundo imperador do Brasil, né? Que durante o seu reinado teve produção industrialzinha pequena, mas teve. Você vai só marcar, não precisa você escrever nada na quarta questão, só marcar o X. Tá bom? Tem lá os dois quadrinhos lá, você vai marca um X em um dos dois, no que tiver correto. Tá bom? A quinta você vai só pintar as plaquinhas. Pinte os nomes das cidades de que mais se desenvolveram com o crescimento econômico. Você vai pintar somente o nome das cidades que mais se desenvolveram. Daí no quadrinho aqui tem Fortaleza, nesse quadrinho aqui tem Rio de Janeiro, nesse aqui tem São Paulo e nesse aqui tem Ouro Preto. Estamos falando desde o começo da economia do café, né? E também da indústria no Brasil. Tá bom? Então você vai só pintar as plaquinhas das cidades que mais se desenvolveram durante a indústria
e durante a produção do café no Brasil. Pois pronto, hoje ficamos por aqui, gente. Espero que vocês tenham curtido nossas aulas durante esse ano e que nós tenhamos um 2021 bem melhor do que 2020, é o que todo mundo espera. Que Deus vai nos abençoar para que nós possamos seguir juntos, né? E não apenas tendo esperança, mas tendo a certeza de que será um ano melhor. Minhas pequenas do quarto ano, foi um prazer, tio. Por enquanto fica por aqui, tá bom? Mas qualquer coisa você pode entrar em contato comigo, que o tio vai tirar qualquer dúvida, o tio conversa com vocês, fique tranquilo, tá bom? E tenha um ótimo dia, gente. Valeu, tchau.